Um homem de oração. A oração faz algo a um homem que o torna capaz de falar a palavra de Deus com autoridade. Você já notou que alguns dos maiores pregadores que foram usados para impactar o mundo não foram os mais inteligentes, não foram os mais eloquentes e certamente não foram os mais cultos. Mas havia algo que, quando eles falavam, as pessoas sabiam que era Deus e eram levadas ao arrependimento, à fé, à segurança, à justiça, à santidade. Você pega todos aqueles homens, você encontrará variações na doutrina e na prática. Mas o denominador comum que você encontrará entre esses homens é a oração. Oração. Eles moravam com Deus. Agora ele diz, versículo 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui está a perfeita, se você pudesse dizer uma coisa dessas, a perfeita psicologia da oração, a abordagem perfeita para com Deus. Ele é o nosso Pai. Você já se sentou por 1 ou 2 horas ou um dia e simplesmente leu as Escrituras a respeito dele ser o nosso Pai? Ele não deveria ser nada para nós além de um carrasco. Vocês percebem isso? Ele deveria ser o nosso carrasco. Mas ele nos resgatou através da morte do seu próprio filho, da execução do seu próprio filho. Ele nos fez filhos. Há verdade suficiente nisso para uma vida inteira de piedade, para uma vida inteira de devoção, para o martírio, se necessário, simplesmente pelo fato de você poder chamá-lo de pai. Mas eu já ouvi tantas pessoas hoje em dia, pega essa ideia, e eu não sou um estudioso islâmico, mas através dos meus estudos percebi que muitas pessoas estão usando essa ideia do Abba Pai de uma maneira terrivelmente errada. Eu ouço jovens adolescentes andando e dizendo: isso significa que podemos chamá-lo de papai. Eu não acho que significa isso. Acho que é um termo carinhoso, mas não um termo carinhoso ocidentalizado. É um termo encantador e maravilhoso de carinho, mas não perca a majestade, nem o seu respeito, nem a sua reverência, nem a sua humilhação humana. Que posso chamá-lo de Abba, que posso chamá-lo de Pai. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda, que eu possa me aproximar do seu trono de graça com ousadia. E ainda, ao mesmo tempo, eu nunca devo esquecer que o meu Pai é o Senhor no céu. Eu me lembro de uma foto muito famosa, em preto e branco, de John F. Kennedy, de quando ele foi o presidente dos Estados Unidos. Ele poderia ser considerado o homem mais poderoso da Terra. Isso é verdade. E entrar em seu escritório, para alguns, mesmo dignitários estrangeiros, seria uma coisa assustadora. E havia uma foto dele sentado em sua mesa. E você podia ver o outro lado da mesa. O fotógrafo está ali. Está na direção da mesa dele. E claro, há um grande buraco na mesa por onde passam suas pernas. E ali perto de suas pernas, o seu filho está brincando com alguns brinquedos. Isso, de uma maneira pequena, comunica algo do que temos aqui. Ele é o nosso Pai, mas com um respeito maior. Agora, deixe-me dizer isso também. Se você estudar os homens da Bíblia, eles estão lutando com Deus. Se você estudar os homens da história, eles estão lutando com Deus. Se você estudar outras passagens, como Isaías 62, onde entendemos que ele colocou guarda sobre os muros para não dar a ele descanso, e eles jamais se calarão. Vá até Lucas 18 e lá entendemos que havia uma viúva que importunava aquele juiz. Ela o importuna. O mesmo acontece com as nossas petições. À luz de tudo isso, eu sei disso, que essa ideia de reverência diante de Deus e essa ideia de ousadia, elas caminham de mãos dadas. Tenho visto homens, crianças e adolescentes se aproximarem do trono de Deus praticamente sem nenhum sentido, sem uma sensação de temor. E são ousados, e são rudes. Mesmo assim, leio nas Escrituras, nas páginas da história da igreja, e vejo a mim mesmo, homens
que se aproximavam de Deus com tanta reverência que o próprio coração deles tremia. E, no entanto, com essa reverência, eles se apresentaram diante dele com tanta ousadia que se alguém mais tivesse feito isso, você teria pensado que era irreverente. E esse equilíbrio de reverência e ousadia diante de Deus para literalmente lutar com a divindade. Essas coisas andam de mãos dadas e pertencem apenas ao homem ou à mulher que passa muito tempo na Escritura e ajoelhado de joelhos. De joelhos. Isso é tão necessário quanto a sua exegese. Não a substitui, mas é igualmente necessário. Deixem-me dizer isso, jovens. Eu não sei quem são vocês, mas eu conheço jovens como vocês. Eles saíram de lugares como este. E eles têm tudo em suas cabeças. E quando eles estão pregando, não mexem com uma pena para ela ser movida. Eles têm orgulho da elegância deles. Exposição. Eles se orgulham do conhecimento que possuem. Eles se orgulham de não serem como outros homens, que conhecem coisas menores e ainda assim, não há nenhum senso do poder de Deus na vida deles.